Considere y igual a x ao cubo menos 2x mais 1. Quanto é dy sobre dx? Aqui, usando diretamente a regra da derivada da soma e da multiplicação por constante, temos dy sobre dx é igual a d de x ao cubo menos 2x mais 1 sobre dx, que é igual a d de x ao cubo sobre dx menos d de 2x sobre dx mais d de 1 sobre dx, que é igual a 3x ao quadrado menos 2. Agora, considere y igual a x elevado a 5 menos 7x mais 1 vezes x elevado a 3 mais 3x mais 1 elevado a 3. Usando a regra do produto, ficamos com d de x elevado a 5 menos 7x mais 1 sobre dx vezes x ao cubo mais 3x mais 1 ao cubo mais d de x ao cubo mais 3x mais 1 ao cubo sobre dx vezes x elevado a 5 menos 7x mais 1. Usando a regra da soma, ficamos com 5x elevado a 4 menos 7 multiplicado por x elevado a 3 mais 3x mais 1 elevado a 3 mais, usando a regra da cadeia, 3 vezes x elevado a 3 mais 3x mais 1 ao quadrado vezes d de x ao cubo mais 3x mais 1 sobre dx vezes x elevado a 5 menos 7x mais 1, que é 5x elevado a 4 menos 7 multiplicado por x elevado a 3 mais 3x mais 1 elevado a 3 mais 3 vezes x elevado a 3 mais 3x mais 1 elevado a 2 vezes 3 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x elevado a 5 menos 7x mais 1. Vamos calcular a derivada de x elevado a 3 menos 2x mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Usando diretamente a regra do quociente, ficamos com x elevado a 3 menos 2x mais 1' vezes 1 mais x ao quadrado menos 1 mais x ao quadrado' vezes x ao cubo menos 2x mais 1, tudo isso sobre 1 mais x ao quadrado, que é 3x ao quadrado menos 2 vezes 1 mais x ao quadrado menos 2x vezes x ao cubo menos 2x mais 1, tudo isso sobre 1 mais x ao quadrado elevado a 2. Expandindo no numerador, temos 3x ao quadrado mais 3x elevado a 4 menos 2 menos 2x ao quadrado menos 2x elevado a 4 mais 4x elevado a 2. E, então, tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado. Agora, vamos cancelar os termos possíveis, aí, começando com os monômios de grau 4 para ficar com x elevado a 4. Em seguida, os de grau 2 para ficar com 5x ao quadrado. E os que sobram, menos 2x menos 2. E isso tudo aí sobre 1 mais x ao quadrado elevado a 2. Assim, o resultado é x elevado a 4 mais 5x elevado a 2 menos 2x menos 2 sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos calcular agora a derivada de y igual a seno de x mais 1 elevado a n, com n diferente de zero. Então, dy sobre dx é igual a d de seno de x mais 1 elevado a n sobre dx, que, usando a regra da cadeia, fica sendo d de seno de x mais 1 elevado a n sobre d de seno de x mais 1 vezes d de seno de x mais 1 sobre dx. Assim, temos n vezes seno de x mais 1 elevado a n menos 1 vezes cosseno de x. A função agora para a gente é y igual a 1 mais tangente de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Quanto será a derivada? Aqui vale a pena encontrar oportunidades de simplificar a expressão. Por exemplo, seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2x dividido por 2. Assim, a função pode ser representada pela expressão 2 vezes 1 mais tangente de x sobre seno de 2x. Vemos uma oportunidade aqui de usar a regra do quociente. Vamos abordar primeiramente a derivada do numerador. Então, d de 1 mais tangente de x dx é igual à derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Já a derivada de seno de 2x é igual a d de seno de 2x sobre d de 2x vezes d de 2x sobre dx, que é cosseno de 2x vezes 2. Agora temos condições de aplicar a regra do quociente na expressão original, que dá 2 vezes d de 1 mais tangente de x sobre dx vezes seno de 2x menos d de seno de 2x sobre dx vezes 1 mais tangente de x. Tudo isso sobre seno ao quadrado de 2x. Dessa forma, ficamos com 2 vezes secante ao quadrado de x vezes seno de 2x menos 2 vezes cosseno de 2x vezes 1 mais tangente de x. Tudo isso sobre seno ao quadrado de 2x. Vamos alinhar aqui esse 2.
Finalmente, podemos escrever que dy sobre dx é igual a 2 vezes seno de 2x vezes secante ao quadrado de x menos 2 vezes cosseno de 2x vezes 1 mais tangente de x. Tudo isso sobre seno ao quadrado de 2x. Vamos encontrar a derivada de exponencial de menos x ao quadrado vezes seno de x. Temos uma oportunidade de usar a regra do produto. Então, para isso, vamos calcular a derivada de cada um dos fatores, começando por d de exponencial de menos x ao quadrado sobre dx, que usando a regra da cadeia é d de exponencial de menos x ao quadrado sobre d de menos x ao quadrado vezes d de menos x ao quadrado sobre dx. Então, ficamos com a derivada da exponencial de x aplicada a menos x ao quadrado, que permanece exponencial de menos x ao quadrado, vezes a derivada de menos x ao quadrado, que é menos 2x. Agora, a derivada do seno ou cosseno. Assim, usando a regra do produto na expressão original, ficamos com dy sobre dx é igual a d de exponencial de menos x ao quadrado sobre dx vezes seno de x mais a derivada de seno de x sobre dx vezes a exponencial de menos x ao quadrado. Substituindo as derivadas encontradas, ficamos com o exponencial de menos x ao quadrado vezes menos 2x vezes seno de x mais cosseno de x vezes a exponencial de menos x ao quadrado. Colocando a exponencial de menos x ao quadrado em evidência, a expressão resulta em exponencial de menos x ao quadrado vezes cosseno de x menos 2x seno de x. Agora vamos calcular a derivada de logaritmo neperiano de 1 mais cosseno ao quadrado de x. A oportunidade aqui é a de utilizar a regra da cadeia. Assim, dy sobre dx é igual a d de logaritmo neperiano de 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre dx, que é igual a d de logaritmo neperiano de 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre d de 1 mais cosseno ao quadrado de x, vezes d de 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre dx. Vamos resolver primeiro a derivada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Levando em consideração que a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da constante é nula, ficamos com d de 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre dx é igual a d de cosseno ao quadrado de x sobre dx. Agora, usando rapidamente aqui a regra da cadeia, temos d de cosseno ao quadrado de x sobre d de cosseno de x vezes d de cosseno de x sobre dx, que é 2 vezes cosseno de x vezes menos seno de x. Então, temos menos 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, que pode ser simplificado para menos seno de 2x. Voltando à expressão original, temos d de logaritmo neperiano de 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre d de 1 mais cosseno ao quadrado de x, é a derivada do logaritmo neperiano aplicada a 1 mais cosseno ao quadrado de x, ou seja, 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então, multiplicamos pelo resultado que acabamos de obter, menos seno de 2x. Finalmente, o resultado é menos seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. Quanto será a derivada de 2 elevado a x? Como 2 é igual ao exponencial do logaritmo neperiano de 2, temos que y é igual ao exponencial do logaritmo neperiano de 2 elevado a x, que é a exponencial do logaritmo neperiano de 2 vezes x. Agora fica mais fácil. dy sobre dx é d de exponencial do logaritmo neperiano de 2 vezes x sobre dx, que pela regra da cadeia é d de exponencial do logaritmo neperiano de 2 vezes x sobre d de logaritmo neperiano de 2 vezes x. Isso vezes d de logaritmo neperiano de 2 vezes x sobre dx. Assim, temos a exponencial do logaritmo neperiano de 2 vezes x vezes o logaritmo neperiano de 2, que também pode ser escrito como 2 elevado a x vezes logaritmo neperiano de 2. Reescrever como 2 elevado a x é uma questão de simplesmente voltar alguns passos atrás e ver que a exponencial do logaritmo neperiano de 2 vezes x é exatamente o que a gente desenvolveu a partir de 2 elevado a x. Vamos ver agora a derivada de y igual a x elevado a x para x maior que zero. Para essa, vamos aproveitar e utilizar a técnica da derivação logarítmica. Então, y' sobre y igual a derivada do logaritmo neperiano de y. Aqui não precisamos do valor absoluto no y dentro do log, já que y é maior que zero, né? Assim, x elevado a x' é igual a x elevado a x vezes o logaritmo neperiano de x elevado a x', que é igual a x elevado a x vezes x logaritmo neperiano de x'. Usando a regra do produto para encontrar a derivada de x logaritmo neperiano de x, ficamos com x elevado a x vezes x vezes 1 sobre x mais 1 vezes logaritmo neperiano de x, que é x elevado a x vezes 1 mais logaritmo neperiano de x. Vamos agora encontrar a derivada para y igual ao arcotangente de x elevado ao arcotangente de x com x maior que zero, ou seja, arcotangente de x maior que zero. A gente pode aproveitar o resultado anterior.
sabemos quanto é a derivada de f de x igual a x elevado a x. Então, veja que a arctangente de x elevado a arctangente de x é justamente f de arctangente de x. Assim, vamos utilizar a regra da cadeia. Ficamos com d de arctangente de x elevado a arctangente de x sobre d de arctangente de x, que é a derivada de u elevado a u aplicada à arctangente de x, vezes d arctangente de x sobre dx. E isso é igual a arctangente de x elevado a arctangente de x, vezes 1 mais logaritmo neperiano de arctangente de x. Aí agora isso vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que finalmente dá arctangente de x elevado a arctangente de x, vezes 1 mais logaritmo neperiano de arctangente de x sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos encontrar agora a derivada de y igual a x vezes o valor absoluto de x menos 1, que é x vezes x menos 1 se x menos 1 é maior ou igual a zero, e x vezes 1 menos x se x menos 1 é menor que zero. Ou ainda x ao quadrado menos x se x é maior ou igual a 1, e x menos x ao quadrado se x é menor que 1. Como encontrar a derivada quando temos vários casos assim? Então, como temos que garantir que o limite à esquerda é igual ao limite à direita, no caso da derivada, a gente separa intervalos onde esse problema não ocorre primeiro. Na função apresentada, vamos ficar com os dois seguintes casos: d de x ao quadrado menos x sobre dx, se x maior que 1, e d de x menos x ao quadrado sobre dx, se x menor que 1. Para x igual a 1, não sabemos ainda. Pode ser que nem seja definido, tá? A gente também pode simplificar, então, para 2x menos 1 se x maior que 1 e 1 menos 2x se x menor que 1. Mas para resolver a dúvida da gente em x igual a 1, vamos ter que calcular o limite à esquerda e o limite à direita da definição de derivada para ver se elas coincidem. No caso, o limite à direita para h tendendo a zero de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h, e limite à esquerda para h tendendo a zero de g de 1 mais h menos g de 1 sobre h. O primeiro dá 2 vezes 1 menos 1, que é 1. O segundo dá 1 menos 2 vezes 1, que é menos 1. Ou seja, os limites à direita e à esquerda não coincidem. Portanto, x vezes o valor absoluto de x menos 1 não é diferenciável em x igual a 1. Finalmente, dy sobre 2x é 2x menos 1 se x é maior que 1 e 1 menos 2x se x é menor que 1, sendo x igual a 1 não pertencente ao domínio da derivada. Com um pouco de prática, você não vai precisar de tantos passos para resolver essas derivadas de funções com valor absoluto. Vamos ver uma outra derivada de função com valor absoluto. Então, y é igual ao valor absoluto de x menos 1 sobre 1 mais valor absoluto de x menos 2. Dividindo em dois casos, ficamos com x menos 1 sobre 1 mais valor absoluto de x menos 2 se x menos 1 é maior ou igual a zero, e 1 menos x sobre 1 mais valor absoluto de x menos 2 se x menos 1 é menor que zero. E dividindo cada um desses casos em mais dois casos, vamos ficar com x menos 1 sobre 1 mais x menos 2 se x menos 1 é maior ou igual a zero e x menos 2 é maior ou igual a zero. X menos 1 sobre 1 mais 2 menos x, se x menos 1 é maior ou igual a zero e x menos 2 menor que zero. 1 menos x sobre 1 mais x menos 2, se x menos 1 menor que zero e x menos 2 maior ou igual a zero. E 1 menos x sobre 1 mais 2 menos x, se x menos 1 menor que zero e x menos 2 menor que zero. Assim, podemos reescrever a função da seguinte forma. Como x menos 1 maior ou igual a zero e x menos 2 maior ou igual a zero é basicamente x maior ou igual a 2, então 1 se x maior ou igual a 2. Como x menos 1 maior ou igual a zero e x menos 2 menor que zero corresponde a 1 menor ou igual a x que é menor que 2, então x menos 1 sobre 3 menos x, se 1 menor ou igual a x que é menor que 2. Esse terceiro caso é inviável, já que não dá para ter x menos 1 menor que zero e x menos 2 maior ou igual a zero simultaneamente. E, finalmente, 1 menos x sobre 3 menos x, se x é menor que 1. Assim, para a derivada, vamos ter no primeiro caso 0 se x maior que 2. Para derivar x menos 1 sobre 3 menos x, usamos a regra do quociente, ficando com x menos 1' vezes 3 menos x, menos 3 menos x' vezes x menos 1 sobre 3 menos x ao quadrado, que é igual a 3 menos x mais x menos 1 sobre 3 menos x ao quadrado, que é 2 sobre 3 menos x ao quadrado. Assim, para o segundo caso, vamos ter 2 sobre 3 menos x ao quadrado se 1 é menor que x, que é menor que 2. Para o terceiro caso, que é o segundo multiplicado por menos 1, ficamos com menos 2 sobre 3 menos x ao quadrado se x é menor que 1. Agora, para saber o que acontece em x igual a 2 e x igual a 1, precisamos calcular a expressão da derivada à esquerda e à direita e ver se coincide. Para as duas primeiras, em x igual a 2, vamos ter 0 e 2, respectivamente, ou seja, não coincidem. Para as duas seguintes, em x igual a 1, vamos ter 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2, também não coincidindo. Chegamos então à conclusão de que dy sobre dx não é diferenciável em x igual a 1 e em x igual a 2.
Então, caso x não seja nem 1 e nem 2, dy sobre dx é igual a 0 se x é maior que 2, 2 sobre 3 menos x ao quadrado se 1 é menor que x, que é menor que 2, e menos 2 sobre 3 menos x ao quadrado se x é menor que 1. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a estudar. Até o próximo vídeo e tudo de bom!